Paz do Senhor, pessoal. Estamos reunidos aqui, eu e algumas pessoas, não todos, mas alguns do Ministério de Louvor. Viemos aqui para adorar o Senhor e trazer uma palavra para vocês, tendo em vista que o culto físico está impossibilitado. Então, visando que cada um de vocês possam adorar o Senhor em vossas casas, nós estamos fazendo esse culto e trazendo essa palavra aos vossos corações. A palavra que Deus ministrou no meu coração está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Nós leremos o versículo 36 ao 38 e o capítulo 14, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade, eu te digo, não cantará o galo até que tenhas me negado por 3 vezes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei novamente, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Amém? Nós vemos aqui o Senhor Jesus prestes a passar pela crucificação. Ele começa a dar algumas instruções para os seus discípulos. E nós vemos aqui Pedro, ele dizendo para o Senhor Jesus que ele está pronto para dar a sua própria vida. Pedro, em seus planos, ele atesta aqui que ele dará a própria vida dele por amor ao Senhor. E o Senhor Jesus diz para ele que antes que o galo cante 3 vezes, ele o negará. Nós estamos vivendo algumas situações em que não estavam em nossos planos, todos nós. Muitas vezes temos os nossos planos frustrados. Quantas pessoas, planejaram para este ano um casamento, planejaram minuciosamente como iria casar, onde iria casar, infelizmente tiveram os seus planos interrompidos, seus projetos interrompidos. E eu não me refiro apenas ao coronavírus, mas a fatalidades da vida, que todos nós estamos sujeitos, como um acidente automobilístico, como uma doença inesperada, um assalto, um latrocínio. Verdade é que muitos de nós, no decorrer da nossa vida, já tivemos, infelizmente, teremos alguns projetos nossos, alguns planos frustrados. Quantas pessoas se planejaram esse ano: eu vou me aposentar, vou me retirar para um resort, ou para o interior, ou para o litoral, vou viver o resto dos meus dias em paz, vou descansar, afinal de contas já trabalhei muito na minha vida e eu mereço. Infelizmente tiveram suas vidas ceifadas. Independente de quanto as pessoas do coronavírus têm matado, nós sabemos que uma vida, ela é preciosa, porque mesmo que tivesse falecido só uma pessoa, essa pessoa ela vai fazer falta para alguém. A perda dessa pessoa vai gerar dor em alguém, vai gerar sofrimento em um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge. As perdas sempre são difíceis. E eu quero falar a respeito de planos, nossos projetos. Quantos planos nós temos feito, quantos projetos nós temos feito. Nós vemos que o apóstolo Pedro ali, ele tinha um plano, que era de, se preciso, dar a própria vida pelo Senhor Jesus, não negar o Senhor Jesus. Quantos de nós que fizemos planos, quem sabe lá na virada do ano: esse ano eu vou ser fiel a Deus, esse ano eu vou colocar minha vida em dia, vou sair do relacionamento abusivo, vou sair daquele relacionamento que não agrada a Deus, vou
vou mudar de área porque a minha área tem coisas erradas. E os dias foram passando e infelizmente nada aconteceu. Continua vivendo a mesmice. Pedro, ele tinha um plano, que era de dar a própria vida por Jesus, de estar com Jesus até o fim, de não negar Jesus, de estar lado a lado com Jesus. E nós vemos que quando o Senhor Jesus ele foi pego ali, todos os discípulos o abandonaram. E Pedro ficou de longe, mas esteve acompanhando. E quando Pedro foi confrontado, a respeito de Jesus, ele o negou. Ele negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro se dá conta, quando o galo canta, ele fica angustiado. A palavra diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Por quê? Porque Pedro ele teve um plano frustrado. E toda vez que os nossos planos não se concretizam, isso gera dor dentro de nós. Isso gera um sofrimento muito grande dentro de nós. Eu não estou dizendo que é errado nós fazermos planos, não, pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que nos planejar. No livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 1, na tradução King James, a palavra diz assim, olha: ao homem foi concedido a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dará a última palavra. Então é um direito nosso fazermos planos, é um direito nosso nos organizarmos, nos planejarmos, porém, não devemos nos esquecer que a nossa vida está nas mãos de Deus, que os nossos planos, eles podem ser frustrados, os nossos projetos podem dar errado, mas os de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, jamais darão errado. O plano de Pedro não era ruim, o plano de Pedro era bom, era de obedecer, de ser fiel, de ser parceiro de Jesus, de ser amigo de Jesus, de dar a vida por Jesus. Era ótimo os planos de Pedro, mas infelizmente eles falharam. Como eu disse, ele saiu dali, ele chorou amargamente. Eu não sei quais foram os planos que foram frustrados na sua vida para esses dias, para esse ano. Eu não sei se você está vivendo um período de frustração na sua vida, porque os planos que você tinha outrora não deu certo. Os planos para a vida financeira, os planos para a vida espiritual, os planos para a vida familiar. Mas eu quero te dizer nessa noite que os planos de Deus para a sua vida, eles darão certo. Jesus ele está declarando para Pedro: olha Pedro, você vai falhar no teu plano, o teu projeto vai dar errado, o teu plano vai dar errado. Mas o plano que eu tenho para você, Pedro, esse vai dar certo. O plano que eu tenho para você, Pedro, esse não vai falhar. E eu quero declarar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, que os planos de Deus para a sua vida, eles se concretizarão. Os planos de Deus para a sua vida darão certo. E eu quero dizer para você, querido, talvez que está angustiado, aflito, abatido, se perguntando o que vai fazer, como vai ser, talvez como Pedro, angustiado, desesperado: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu abandonei tudo para seguir Jesus, agora eu neguei, meu mestre vai ser morto, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero dizer para você, nesse momento de angústia, desespero que você talvez esteja vivenciando, esteja enfrentando, Deus tem um plano traçado para a sua vida, Deus tem um projeto lindo para a sua vida, e não importa o que digam as circunstâncias, Deus está no controle de tudo na sua vida, e os planos dele vão se concretizar sobre a sua vida. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que o momento diga não, ainda que pareça que deu tudo errado, assim como parecia para Pedro: ora, Jesus está morto, Jesus foi crucificado, não há mais o que fazer, abandonei a pesca, e agora? Ei, Deus está no controle da sua vida. Deus já tem um plano traçado, extraordinário para você. Para Pedro naquele momento, parecia que era o fim, mas eu quero dizer para você, não é o fim, querido. Jesus ele diz aqui para Pedro: olha,
não se turbe o vosso coração, ou seja, não se desespere, não deixe a angústia tomar conta de você, o medo, a dor, o desespero tomar conta de você. Crede em Deus e crede também em mim. Então Jesus está dizendo: Pedro, confia em mim. Quando tudo der errado, Pedro, para você, creia em Deus, confie em mim. Lá no Salmo 125, a palavra do Senhor nos diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Jesus fez uma promessa, lá em Mateus capítulo 28, o versículo 20, a última parte do versículo, ele diz: olha, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia, confie, Jesus está com você. Você não está sozinho. Parece que deu errado, mas Deus está no controle. E ainda que esse mal pareça uma situação ruim, porque a crucificação do Senhor Jesus parecia algo ruim, e de fato, de certa forma era algo ruim, mas por um propósito maior. Era necessário que Jesus morresse, era necessário que Jesus fosse traído, era necessário que Pedro passasse por aquela decepção, para ele entender que ele pode fazer planos, mas os planos que vão prevalecer serão os planos do Senhor. E Pedro entendeu isso, e nós vamos ver que ele teve uma caminhada extraordinária aos pés do Senhor. Nunca mais Pedro negou Jesus, porque quando Jesus ressuscita, diz aos discípulos e a Pedro que vem até mim, e Pedro agarra aquela oportunidade que Jesus lhe deu, e nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele ser chicoteado, apanhou, e ele saiu dali alegre, se regozijando, por ter padecido, pelo nome do Senhor Jesus. E posteriormente os historiadores contam, e nós cremos, que pouco antes de Pedro ser martirizado, iam crucificá-lo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como foi o seu mestre. Olha que coisa extraordinária. A vida de Pedro foi totalmente transformada, e nunca mais ele negou Jesus, porque Pedro, a partir daquele momento, ele entendeu que o que iria prevalecer sobre a vida dele seriam os planos de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, continue firme, crendo, confiando no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. E nós aprendemos outra lição extremamente importante nessa palavra, que é guardar o nosso coração. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que os discípulos ficaram turbados? Mesmo Jesus tendo dito para ele: não se turbe o vosso coração. Eles se turbaram, eles se angustiaram, se desesperaram. Por quê? Porque eles deram ouvido às pessoas, não deram ouvidos a Jesus. Jesus já tinha explicado para eles: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser traído, eu serei humilhado. Mas eles não deram ouvidos a Jesus, eles deram ouvidos às pessoas. E talvez, querido, você esteja angustiado, desesperado, porque você está dando ouvido às pessoas erradas. Eu não estou dizendo para você ser um alienado. Pastor, mas nós estamos em crise. Sim, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus, Ele está presente nesse tempo difícil, e eu creio que Deus tem um propósito nisso. Assim como os discípulos não entendiam os benefícios que aquele mal traria, talvez nós ainda não sejamos capazes de entender os benefícios que esse mal que veio sobre a terra trarão sobre a humanidade. Apesar de que nós já vemos alguns benefícios. Pessoas que tinham uma vida extremamente corrida, agitada, trabalho, não tinha tempo para os filhos, para o cônjuge. Agora tem tempo, está em casa,
estão trancados dentro de casa, estão dando tempo para a família. Agora o tempo está sobrando, por quê? Uma das lições que nós aprendemos é que as coisas materiais não são as coisas mais importantes. Infelizmente nós temos uma tendência muito grande em valorizar aquilo que é perecível, aquilo que é eterno, muitas vezes nós deixamos de lado. Então eu acredito que mesmo esse tamanho mal que veio sobre a humanidade, nós tiraremos algumas lições preciosas para as nossas vidas. E não estranhe, querido, a ardente tribulação, a provação que veio sobre você, porque Deus tem um propósito nisso, amém? Mas guarde essa palavra em seu coração, sabendo que os planos de Deus ninguém vai frustrar. O diabo não pode frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. As pessoas não podem frustrar os planos de Deus para a sua vida. O mundo, as doenças, nada é capaz de impedir aquilo que Deus tem para realizar sobre a sua vida. Amém? Deus tem promessas sobre a sua vida. Confie, creia, e no momento certo as promessas deles vai se cumprir sobre você. Amém? Além dos planos do Senhor sobre a sua vida, Ele tem um plano extraordinário para você. Deixando de lado os planos que Deus tem, porque Deus tem planos para você, para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal, para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira. Deus sempre vai dar uma saída para você, querido. Você que serve a Deus, você que é fiel a Deus, você que obedece a palavra de Deus, Deus sempre vai dar uma saída para você. Deus sempre vai mostrar uma saída para você. Mas deixando de lado toda essa questão, toda essa preocupação, lá em Mateus capítulo 6, 36, Jesus disse, olha, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse, buscai primeiro o reino do céu, sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Nós cremos nessa palavra. Deus é um Deus provedor. Deus é o provedor, é o Jeová Jireh. Ele vai prover sobre a sua vida, em nome de Jesus, em meio a crise, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Porém, deixando toda essa questão de lado, Deus tem um plano extraordinário para a minha vida, para a sua vida, que vai além dos planos materiais, do plano familiar, para a sua vida emocional, financeira, que é a salvação da sua alma. Amém? Ele disse, olha, eu vou preparar lugar para vocês, e eu virei outra vez, e eu levarei vocês, para que onde eu estiver, vós estejais também. É bem verdade que nessa crise aí, ou independente de crise, todo dia morre gente, todo dia alguém é atropelado, todo dia alguém sofre um latrocínio, todo dia alguém descobre que está com uma doença terminal, e nem sempre Deus vai curar. Deus Ele pode curar, mas nem todos são curados. Uma coisa é fato, querido, todos nós vamos morrer. Mas não se esqueça que Deus tem um plano para você estar com Ele na eternidade. E isso é o que nós temos de mais precioso, o que existe mais precioso, é a salvação da nossa alma. Então continue crendo, confiando no Senhor, sabendo que breve Ele virá para buscar a sua igreja. Talvez você vá antes, ou eu vá antes, Ele volte para mim individualmente, mas uma coisa é fato, um dia todos nós estaremos na presença do Senhor. E faço um pedido a você também, não deixe de fazer o seu culto em casa, amém? Não deixe de adorar, de cultuar em casa, cultue, adore. No meu ponto de vista, as pessoas estão até cultuando mais que antes, porque antes vinham 2 vezes na semana na igreja. Agora, geralmente, as pessoas estão com tempo de sobra, estão fazendo um culto todo dia, um louvor todo dia. Então, continue adorando ao Senhor aonde você estiver. Continue prostrado aos pés do Senhor, sabendo que Ele está no controle da sua vida. Amém? E porque Ele está no controle da sua vida, tudo dará certo. Deus os abençoe em nome de Jesus.